Amém, glória a Deus. Queridos aí da mídia, eu peguei o AKG, tá? Que eu gosto dele. Eu gosto dele para pregar, para ministrar. Então tá bom, só para vocês se organizarem aí. Boa noite, queridos. Boa noite, pescadores. Vocês vieram mergulhar mais uma vez hoje? Amém, glória a Deus. Então pegue a tua Bíblia aí. Abra comigo lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Todo e qualquer ventilador perto de mim, seja desligado agora. Eu declaro isso pelo poder da ajuda dos colunas. Eu invoco agora a intervenção dos colunas dessa igreja. Amém. Obrigada, Caio. Obrigada, Rafa. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu vou, assim, falar bem sinceramente com vocês. Eu sou a esposa do pastor, né? Mas não pensem em vocês que ele me dá mole, não. O pastor sabe que eu tenho uma história com Apocalipse 3, a partir do verso 7, que é a carta da igreja de Filadélfia. Então, quando ele disse assim, olha, quando ele falou comigo em casa, né, olha, o tema da nossa imersão esse ano vai ser as 7 cartas do Apocalipse, né? As igrejas, né? Da Ásia Menor. E aí meu coração se encheu de alegria, porque eu pensei, lógico que ele vai deixar para mim em Filadélfia. Porque ele já sabe da minha história com esse texto, né? Pensei eu, mas não falei nada, não pedi. Fiquei na minha, né? Porque eu sou uma serva obediente. E eu quero deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele, né? Mas eu tinha certeza, eu estava certa, porque ele falou assim, eu vou pregar no domingo, eu vou terminar. Aí eu pensei, Filadélfia é a penúltima, então nós dois vamos terminar a imersão, né? Os pastores virão os 5 primeiros dias, eu no 6º, ele no 7º, vai ser lindo, vai ser perfeito, porque ele já sabe que eu tenho uma história com esse texto. Aí ele disse, não, você vai pregar no 3º dia. Eu, como assim? Aí eu fui lá para Pérgamo, olhei e falei, ô Senhor, tem dó de mim, que eu já chego com vara tão pesada no povo. E o Senhor ainda me dá Pérgamo para pregar. Eu queria pregar Filadélfia. Filadélfia é um texto que o Senhor, todas as vezes que o Senhor ele quer mudar uma chave no meu ministério, na minha vida, na minha existência. E eu digo que a minha existência ela se confunde com o meu ministério. Ela é uma mistura, assim, sabe, do meu ministério. Eu recebi com 16 anos uma palavra do Senhor. E foi Deus mesmo quem me trouxe essa palavra. Primeiro uma profeta falou comigo. E aí eu não acreditei, não dei crédito à profeta. E aí quando eu fui orar, nesse mesmo dia, eu fui orar e o Senhor me deu uma palavra em Jeremias, capítulo 1. Né? Por isso eu digo que a minha vida, a minha existência se mistura, se confunde um pouco com a minha vida ministerial. Porque eu entendo, a partir daquele dia, com 16 anos, eu entendi que a minha existência tinha um propósito. Eu entendi que a minha existência, ela tinha o propósito de servir ao Senhor e de levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que o Senhor muitas vezes coloca na minha boca é uma palavra um pouco dura. Eu gostaria que fosse mais leve um pouquinho, mas ela é uma palavra dura, é uma palavra de conserto, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra de desconstrução. Tanto que lá, Jeremias mesmo, Deus fala para Jeremias, né? Eu te chamei para derribar, para arrancar, para destruir, para arruinar. Oh, meu Deus! Mas para plantar e edificar também. E assim tem sido a minha vida ministerial, a minha história ministerial. E é complicado, porque a gente depende muito, né? Do Espírito Santo sempre para tudo, mas principalmente o nosso desejo, né? Nós pregadores, pastores, a gente deseja que a palavra que nós ministramos, ela venha promover uma transformação na vida das pessoas, porque essa palavra aqui, ela tem promovido uma transformação na minha própria vida, na vida do pastor, na vida dos pastores que vieram aqui, dos que virão também. A gente teve toda uma cautela de convidar pessoas que realmente a gente tenha certeza que tem uma vida, sabe? Que caminham mesmo na presença de Deus, que caminham na palavra, que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos em que a palavra de Deus tem sido muito corrompida
né? A palavra de Deus tem sido ali contaminada, né? Em favor das vontades e anseios humanos. E no final das contas, o Senhor Jesus, ele vem para chamar uma igreja íntegra. Diga comigo, uma igreja íntegra. Sabe o que é uma igreja íntegra? É uma igreja limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E as 7 cartas ali de Jesus ao Apocalipse, ali as igrejas, né? Ali que estão contidas ali no livro de Apocalipse, as 7 cartas enviadas ali através do apóstolo João, são conselhos, são confrontos, né? De Deus com a igreja. Então, se você veio aqui mergulhar nessa noite, saiba que você vai tomar umas lapadas também. Mas é para que você seja curado, é para que você seja limpo, é para que você seja íntegro e puro e santo diante do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, abre aí, Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 12. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Verso 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Estenda as mãos aqui para frente, ore por mim nesse momento, amém? Vamos orar, intercedam aí pela minha vida, para que o Senhor venha me usar para falar com você nessa noite. Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Assim como o Senhor declarou sobre a minha vida tantos anos atrás, Senhor, eis-me aqui para derribar, para arrancar, para destruir, ó Deus, para derribar tudo aquilo que não procede de Ti, toda estrutura de engano, Senhor, na mente, no coração do Teu povo, todo ensinamento enganoso, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, todo sofisma, Senhor, que está ali enraizado na mente, no coração dos Teus filhos, que o Senhor venha colocar por terra nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha nos converter das nossas práticas pecaminosas, dos nossos pensamentos pecaminosos, que o Senhor venha fazer de nós uma igreja pura, íntegra diante da Tua presença. Meu Deus, eis aqui a minha vida, Senhor, para pregar a Tua palavra. Ó Deus, então que a Tua palavra nessa noite ela vá e produza o resultado para o qual será enviada, convertendo, limpando, transformando cada vida e cada coração que está aqui conosco nessa noite. Aqueles que assistirão, Senhor, em algum momento também pelo nosso canal do YouTube, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazer o convencimento, venha trazer o quebrantamento no coração da Tua igreja, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. O Senhor Jesus disse que nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem pregado. Então limpa-nos nessa noite, Senhor, limpa-nos mais uma vez, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja conosco, Espírito Santo, toma minha vida, minha mente e o meu coração em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Podem sentar, podem tomar o teu assento. Eu vou falar algumas curiosidades sobre a cidade de Pérgamo, tá? Quando eu fui estudar, né, mais a fundo ali a respeito, porque a gente lê a palavra e a gente tem que entender o contexto, né, ao qual eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá bom? Já colocou o celular aí no modo avião? Já? Glória a Deus. E a mente no modo fé ativada? Já, modo céu, Colocou a mente aí no modo céu? Então tá bom. Então você tem seu caderninho aí, você pode ir anotando, tá? As coisas que a gente for falando aqui, o que o Espírito Santo for ministrando na tua vida.
Então, quando a gente vai falar a respeito de algo que o Senhor está falando com a igreja, a gente tem que entender o contexto. A gente tem que entender o que está acontecendo ali, o pano de fundo, né, dessa história, o pano de fundo, né, dessa palavra que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Então, algumas curiosidades aqui da cidade de Pérgamo. A primeira é a seguinte: Pérgamo, ela foi fundada por Eumenes. Eumenes, ele era filho de um dos generais de Alexandre o Grande. Então ele era um cara importante, né? Tanto que se tornou rei da cidade. Ele se tornou uma pessoa importante. Ele foi o fundador da cidade de Pérgamo. E Pérgamo era um centro cultural famosíssimo daquele tempo, né? Naqueles tempos. Era assim o centro cultural principal de toda a Ásia Menor ali. Tanto que havia um teatro. Se você for pesquisar na internet, você vai ver isso. Havia um teatro a céu aberto, né? Os teatros, eles eram a céu aberto. E esse teatro ele foi construído numa ladeira assim, ó, num monte. Você pode ver, hoje só tem pedaços, né, desse teatro. Ele não está inteiro mais, só tem lá as pedras, né? Mas você vai ver que ele é certinho assim, ó, e ele vai subir no monte, parece até Bangu. Quando você olha assim, né, para os montes. E Pérgamo ficava edificada em cima desse monte. E o teatro, ele ficava assim, nessa descida, né? Era um grande teatro, era um teatro enorme. Você pode pesquisar na internet, você vai ver isso. Era um teatro greco-romano e ele era reclinado. Pérgamo também era a segunda maior biblioteca do mundo naquela época. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era no Egito. E aí, existe uma curiosidade sobre isso também. E eu estou explicando para vocês entenderem qual era a situação, qual era a realidade dos irmãos da igreja que estava na cidade de Pérgamo, tá? Por isso que eu estou contando mais ou menos para vocês a história. Então, Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria. E lá do Egito é que vinham os papiros. Naquele tempo, todos os livros, né? Tudo que era escrito em papiros, né? E o papiro, ele é um papel que ele é produzido a partir de uma planta que dava às margens do rio Nilo. Só lá no Egito tinha essa planta. Não tinha em outro lugar, só existia lá. Então o Egito fornecia para Pérgamo os papiros. Só que o Eumenes colocou na cabeça dele o seguinte: não, peraí. Nós vamos fazer aqui a maior biblioteca do mundo. Ele colocou isso no coração dele. E isso desencadeou uma guerra política. Porque caiu no ouvido do rei lá do Egito. E aí o que ele disse? Então ele quer competir com Alexandria? Então ele quer competir conosco? Então acabou. Quero ver como é que ele vai competir conosco se eu cortar o fornecimento de papiro. E foi justamente o que aconteceu. Então o rei do Egito cortou o fornecimento de papiro para Eumenes, né, lá para a cidade de Pérgamo. E aí Eumenes ficou pensando: e agora, o que eu vou fazer, né? E eles lá confabularam e tal, e eles criaram um material melhor do que o papiro para poder começar a escrever os seus livros, para que eles alcançassem, né, o objetivo de se tornar a maior biblioteca do mundo. Então eles já eram a segunda maior biblioteca do mundo, mas eles queriam mais, eles queriam ser a primeira. E isso nos aponta para aquela síndrome de Satanás, né? Porque Satanás, ele foi um ser criado, ele era um anjo de luz, criado por Deus. O nome dele era, como era o nome dele? Lúcifer. O seu nome significava luz, mas ele queria mais. Ele queria muito mais do que aquilo que ele tinha. E muitas vezes, isso aqui já cabe um ensinamento para nós, porque às vezes nós estamos na presença de Deus, servimos ao Senhor, nada nos falta, o Senhor provém todas as coisas, mas a necessidade, mas o olhar para aquilo que nós não temos, nos faz, né, rejeitar, nos faz não reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da tua casa, o Senhor tem cuidado da tua família, você não tem passado fome. Para a glória do Senhor, nós temos liberdade religiosa. Hoje, uma quarta-feira, nós podemos estar assentados aqui ouvindo a palavra de Deus. Qualquer pessoa que passar por aqui pode entrar, pode sentar, pode ouvir a palavra de Deus. Você pode até, se a gente quiser fazer um culto ali no calçadão, a gente pode, não é verdade? Nós somos livres, nós temos liberdade religiosa.
E muitas vezes nós não levamos as bênçãos que nós temos em consideração. E ficamos pensando naquilo que nós não temos e gostaríamos de ter. Então, foi o que é a síndrome de Satanás, né? Que atinge o coração do ser humano nos nossos dias. E que atingiu ali o coração de Eumenes também. Ele queria ser mais. Mas aí voltando aqui para o contexto, essa guerra política, eles descobriram, né? Que pegando ali a pele de animais e fazendo todo um tratamento, né? Dessecando, colocando no sol e tal, não sei o que, todo um preparo, né? Que eles tinham. Eles conseguiram criar da pele de animais um produto em que eles conseguiam escrever e que se tornou muito superior ao próprio papiro, porque o papiro ele é um papel muito fininho, porque ele vem de uma planta, enquanto um couro de animal é muito mais resistente, é verdade, não é? Então, o que aconteceu aqui? Eles inventaram um novo produto para escrever, e esse novo produto recebeu o nome de pergaminho, em homenagem à cidade, ao nome da cidade que era Pérgamo. Então, o termo pergaminho, quem já ouviu falar de pergaminho aí? Você se ouve falar mais de pergaminho do que do próprio papiro, né? Então, ele sobressaiu. O produto que ele inventou, né? O produto que a cidade de Pérgamo inventou sobressaiu ao antigo papiro. Ficou até em desuso, né? Começaram a usar muito mais aí o próprio pergaminho. Então, eles entraram nessa disputa, eles entraram nessa guerra aí, e ele inventou, Eumenes conseguiu ali inventar o papiro, né? Outra curiosidade também da cidade ali de Pérgamo. Então, a primeira curiosidade é o quê? A primeira curiosidade é que eles eram um centro cultural maior do mundo. Amém? A primeira curiosidade é essa, era um centro cultural maior, centro cultural do mundo. A segunda é que eles eram a segunda maior biblioteca e também inventaram o pergaminho. A terceira é que eles tinham também a maior escola de medicina do mundo. Só que naquele tempo, havia uma diferença dos nossos dias atuais. Hoje em dia, existe uma discussão muito grande a respeito disso, inclusive nos nossos dias, né? Em que se fala assim, não, fé é fé, ciência é ciência. Existe uma discussão ampla, né, até política, né, que envolve esse assunto, que envolve essa temática. Não, fé é uma coisa, ciência é outra, não é verdade? É assim que funciona nos nossos dias atuais, mas naquele tempo não. Naquele tempo, nesse tempo aqui, em que João está enviando essa carta lá para a igreja de Pérgamo, em que Jesus está dando esta palavra aqui para os irmãos da igreja de Pérgamo, não era assim que funcionava. Fé e ciência era a mesma coisa. Eles misturavam tudo. Não havia separação entre a fé e a ciência. Porém, eles adoravam o Deus, né? Eles não adoravam ao nosso Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus dos cristãos, não. Eles adoravam ao Deus Asclépio, que era o Deus da medicina. Asclépio era o Deus da medicina. E o símbolo que representava a medicina é o mesmo símbolo que nós vemos hoje em dia. É aquele bastão de Esculápio, né? Aquele bastão de Esculápio assim em pé, e duas cobras entrelaçadas. Quem já viu esse símbolo aqui? É o bastão de Esculápio, com duas cobras entrelaçadas, e esse é até hoje o símbolo da medicina. Algumas tradições contam que existiam, né, nessa cidade, lá em Pérgamo, existiam lugares, assim, grandes salões, que eram reservados para que as pessoas, por conta de lá ser a maior escola de medicina do mundo daquele tempo, muitas pessoas iam para lá para serem curadas. Muitas pessoas iam buscar cura, muitas pessoas iam ali, né, para ter as suas enfermidades curadas. E haviam grandes, se a gente pode dizer assim, hospitais, né, lugares que eram grandiosos assim, onde as pessoas entravam e elas passavam, e dentro desses lugares tinham vários labirintos, e nesses labirintos tinham rios que corriam, né? Tinham tipo piscinas, eles colocavam ali, e nesses lugares dentro desse labirinto, haviam muitas cobras não venenosas. Eles soltavam as cobras lá, porque vamos pensar, se o Deus da medicina, na mente deles, no entendimento deles, era o Asclépio, que era ali, né, simbolizado pelas duas cobras, então eles colocavam as serpentes ali, né, para promover a cura para as pessoas.
Então as pessoas iam para lá, passavam, e aí elas tinham premonições. Era dito que algumas pessoas tinham visões e tinham revelações. E de cima desses lugares, isso tradicionalmente os estudiosos contam, que em cima desses lugares, por onde era, né, desses prédios, onde tinham esses labirintos e as pessoas passavam, eles ficavam de lá de cima, tinha alguns buracos assim, né, de onde os supostos curandeiros ficavam de lá de cima declarando palavras para aquelas pessoas, palavras de ânimo, né, palavras de cura, como se ficassem profetizando coisas, né, e as pessoas iam passando. Quem tinha mais dinheiro conseguia ficar hospedado nesse lugar. E tinha alguns quartos, tinha alguns cômodos, né, reservados para que as pessoas dormissem lá. E quando a pessoa pagava e conseguia dormir nesse lugar, ela entrava num quarto, ela entrava numa acomodação, onde ela ficava sozinha com inúmeras cobras lá dentro, inúmeras serpentes. E ela se deitava, ela não precisava ter medo, porque nenhuma daquelas cobras eram venenosas, mas elas precisavam se deitar e dormir. E conforme o que elas sonhassem, olha como a ciência, né, da época era misturada com a fé. Conforme elas sonhassem, né, se o Asclépio, né, desse algum sonho para eles através das cobras, então eles seriam curados, seria um bom presságio. E também, se uma das cobras, se alguma das serpentes passasse pelo corpo da pessoa, misericórdia, enquanto ela estivesse dormindo, ela poderia ter certeza que ela sairia dali curada. Então era uma mistura de fé e ciência. Então era esse o contexto que a igreja, era nesse contexto que a igreja de Pérgamo estava inserida. A quarta curiosidade é que Pérgamo também era uma cidade, né, um grande centro politeísta. O que é politeísta? Politeísta é um lugar onde vários deuses são adorados. Então tem o Deus Sol, tem o Deus Lua, tem o Deus, vários deuses. A gosto de quem? Qual Deus você quer adorar? Qual Deus você prefere? Vai ter aqui para você adorar. Então, não tinha apenas uma religião. Eram várias religiões dentro de um mesmo lugar, dentro de uma mesma cidade. Não havia intolerância religiosa dentro desse contexto. Dentro do contexto politeísta, não havia uma intolerância religiosa. A intolerância religiosa, seguida de perseguição, ela atingia apenas os cristãos. Tanto que Jesus está falando para essa igreja: vocês foram perseguidos, até mesmo o meu servo Antipas foi morto. Vocês permaneceram fiéis diante dessa perseguição, diante desse ataque. Então os cristãos, eles eram perseguidos por quê? Porque eles proclamavam um único Deus, a existência de um único Senhor. Amém? Porém, a cidade era uma cidade politeísta. Cada um adorava ao Deus que melhor se encaixava nas suas preferências e nas suas conveniências. Porém, apesar de ser uma cidade politeísta, todo cidadão, eu digo, repito, todo cidadão, diga comigo, todo cidadão daquele lugar era obrigado a adorar, em primeiro lugar, o imperador. Então, eles até poderiam adorar o Deus que eles quisessem, desde que, em primeiro lugar, eles adorassem um homem. Eles adorassem o imperador. Então, na batalha entre as cidades ali, né, da Ásia Menor, foi feito um sorteio, e aí foi feita ali, né, igual, vocês se lembram que quando foi para acontecer as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, teve um sorteio, né? Nem lembro, foi na África o sorteio? Eu não lembro. Eles foram para outro país, teve lá aquele sorteio, aquela pataquada toda, né? Depois a gente entendeu. Mas foi algo parecido. E eles tinham que decidir nesse sorteio qual era a cidade, qual seria a primeira cidade a construir um templo em adoração, em honra ao imperador. E aí, qual foi a cidade que ganhou? Pérgamo. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor a levantar um templo em homenagem a um imperador romano. E, como eu disse, esse imperador romano, ele permitia que as pessoas adorassem o Deus que elas quisessem, desde que adorassem a ele em primeiro lugar. E aqui a gente aprende algo que
pode até chocar a sua vida um pouquinho agora. Presta bastante atenção nisso. Todo o lugar, toda a cidade, toda a igreja, toda instituição religiosa, onde é levantado um pedestal para um ser humano imortal, ali Satanás vai colocar o seu trono. Exatamente por isso que Jesus está dizendo, e eu quero que você venha para a leitura da palavra aqui comigo agora. A partir do verso 12, nós vamos ler versículo por versículo e vamos entender, dada aqui, as informações a respeito do cenário, a respeito do pano de fundo da cidade de Pérgamo, contextualizando aqui tudo o que acontecia, como era a realidade ali, dos irmãos que habitavam em Pérgamo. Dada essas informações, nós vamos agora entender o que o Senhor Jesus está dizendo para Pérgamo. Ele diz lá no verso de número 12, eu quero que você preste atenção. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Presta bastante atenção, olha como que o Senhor está se revelando para aquela igreja. Olha como Jesus está se revelando para aquele povo, para aquela igreja de Pérgamo. Olha, quem está falando com vocês aqui, sabe que nem quando vem um profeta falar? Eis que te diz o Senhor, sabe? Do mesmo jeito, Deus está falando, só que o Senhor está se manifestando aqui, ó. Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Eu quero que você deixe marcado aí. Deixa marcadinho aí Apocalipse. Vamos comigo lá em Hebreus. Rapidinho. Eu não tenho como não ler esse texto. O Espírito Santo me mostrou esse texto hoje de tarde. Eu falei, Senhor amado. Eu pensei que eu ia ficar só ali mesmo, mas não. Então vamos embora. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler o verso 12 e 13. E diz assim, acharam? Diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes ou de 2 fios. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta, ou seja, ela é pronta, ela é preparada para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então isso aqui é só uma amostra de como Deus está se revelando para essa igreja aqui. Olha, quem está falando com vocês é aquele que tem a espada, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, de 2 fios, que tem o poder de dividir a alma do espírito, que tem o poder de discernir as intenções e os desejos do coração, e diante dele todas as coisas, toda criatura está nua e patente diante dele. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós prestaremos contas de tudo que fizermos aqui nessa terra. Todos nós vamos dar contas a Deus do que fizemos com a nossa própria vida. Deixa eu te falar uma coisa, você pensa que a sua vida é tua? Não, a sua vida pertence a Deus, o seu espírito pertence a Deus. Você só está aí sentado nesse corpo, porque você é um espírito que veio de Deus. E Deus te deu um corpo, e Deus te deu uma alma. E Deus te deu uma vida para que você viva no centro da vontade dEle, não da sua própria vontade. E Ele está aqui dizendo, todos vão prestar contas diante de Deus. Vire para o teu irmão e diga, você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Cada um de nós vamos prestar contas do que fazemos. E daquilo que deixamos de fazer também. Diante do Senhor. Vamos voltar aqui para a palavra. Apocalipse 2, verso 12. Isso diz aquele que tem a espada de 2 fios. O que ele diz? Verso 13. Vamos olhar lá. O que o Senhor está dizendo? Eu sei as tuas obras e onde habitas. Deus conhece as nossas obras.
Nós lemos ali, nós descobrimos, né, que apesar de Pérgamo ser uma cidade politeísta, o trono de Satanás estava ali. Vamos ler aqui. Eu sei as tuas obras, verso 13. E onde habitas, que é onde está o quê? O trono de Satanás. Havia ali um altar, havia ali, aliás, não apenas um altar, mas havia ali um templo. Havia um lugar grandioso, majestoso de adoração ao ser humano, ao imperador, ao grande imperador. Ele exigia isso. Todos os cidadãos da cidade, inclusive os membros daquela igreja que estavam ali, precisavam entrar naquele templo e prestar reverência ao imperador. Já pensou? Você sendo crente, sendo obrigado, aí, onde que é? É Sepetiba, que tem aquela imagem de Iemanjá? É Sepetiba? Já pensou se houvesse um decreto na cidade, e agora todo cidadão carioca devesse uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ir até Iemanjá, lá em Sepetiba, para adorar ela? Oi? Na Ilha do Governador? Imagine só. Como você ficaria sendo crente se você recebesse uma ordem dessa? Então a igreja vivia essa perseguição. E Jesus está aqui dizendo, um lugar aonde foi erguido um altar, um lugar de adoração ao homem, ali Satanás está assentado. Isso nos leva ao entendimento também de que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a nossa própria vontade. Não, eu não sirvo a Deus, mas também não sirvo ao diabo. Isso não existe. Porque existem apenas duas dominações neste mundo. Existe a luz e as trevas. A luz sempre vence as trevas. Não existe uma batalha espiritual entre a luz e as trevas, entenda isso. Ah, Deus e o diabo estão brigando. Não. Deus não luta com o diabo. Deus não luta com ninguém, para falar a verdade. Nós é que muitas vezes entramos em confronto com Deus, sim ou não? Nós muitas vezes entramos em confronto com Deus, mas Deus não luta com ninguém. Deus dá uma ordem e tudo acaba. Acende a luz, acabou as trevas vão embora. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Mas infelizmente a batalha espiritual que nós vivemos é da nossa própria carne com Satanás. E Satanás, ele vem para dominar e para controlar a tua carne, os teus pensamentos e os teus sentimentos, e fazer você pensar que você está fazendo a tua vontade, mas você está fazendo a dele. Mas pastora, qual é a vontade do diabo? A vontade do diabo é roubar, matar e te destruir. E como é que ele faz isso? Qual é a vontade dele? Ele faz isso, sabe como? Fazendo com que eu e você façamos a nossa própria vontade. Então a gente faz a vontade de Satanás fazendo a nossa própria vontade. Olha que coisa. Isso aconteceu lá no Éden. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Qual foi a ordem? Vocês podem comer de tudo. Vocês podem comer de tudo. Mas, porém, todavia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis e nem comereis. Por quê? Porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está um belo dia, quem está passeando lá? Eva. Está lá perto da árvore, está olhando. E diz a Bíblia que ela olha para aquele fruto e o fruto parecia desejável. Era bom de se... Ai, meu Deus, olha. Ai, se eu pudesse. Ah, se eu te pego, frutinho. A Eva estava ali com uma fome por algo que ela nem conhecia. E muitas vezes nós estamos assim também. Estamos com uma fome de algo que nós nem conhecemos e que nós não precisamos conhecer. E aí o desejo vem. O desejo fica ardente. A vontade fica ardente.
Eu quero aquilo, eu quero. Foi o que aconteceu com Eva. A Bíblia diz que nós somos atraídos, engodados pela nossa própria concupiscência. Você sabe o que significa a palavra concupiscência? Então anota aí. Concupiscência é desejo desenfreado da carne. Ah não, pastor, eu não consigo ficar sem sexo. Não tem como, pastor, é muito difícil. É difícil, claro que é difícil, eu sei. Não é fácil não. Ai, pastor, eu não consigo ficar sem, eu acabo pecando, mas Deus tem misericórdia de mim, porque Ele conhece o meu coração. E aí, infelizmente, a gente vê muitas igrejas e muitos pastores falando, não, Deus vai te perdoar. Deus vai perdoar, claro que Deus vai perdoar, mas a consequência vem. Porque cada pecado que nós cometemos, nós nos endividamos no mundo espiritual. Diga comigo, pecado é uma dívida. E a coisa piora quando você conhece a verdade. A coisa piora muito quando eu e você conhecemos a verdade. Então, Satanás, ele não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Satanás não está nem aí se você vai ter relação com o seu namorado, com a sua namorada. Satanás não está nem aí se você vai roubar o seu chefe. Satanás não está nem aí se você vai se meter em negócios ilícitos. Satanás não está nem aí com o teu casamento. O pastor pregou isso alguns meses aqui. Satanás, ele não está preocupado. Quando ele toca no teu casamento, quando ele toca na tua saúde, quando ele toca na tua vida, ele não está preocupado com você. Ele não quer teu casamento. O que Satanás vai fazer com o teu casamento? Nada. O que Satanás vai fazer com as tuas finanças, quando ele toca na tua finança? Satanás vai fazer alguma coisa com o teu dinheiro? Não vai fazer nada. O que Satanás vai fazer com a tua saúde? Não vai fazer nada. Ele vai roubar a tua fé. Quando Satanás toca em alguma coisa na minha e na sua vida, a intenção não é aquilo que nós temos. Foi como ele fez com Jó. Ele destruiu tudo que Jó tinha com a permissão de Deus. Destruiu os bens, destruiu casa, destruiu família, destruiu tudo. O que Satanás fez com tudo? Nada. Mas o que Satanás queria? Satanás queria que Jó blasfemasse. Satanás queria que Jó se revoltasse contra Deus. E o que Satanás continua querendo nos nossos dias é isso. Colocar em você uma fome daquilo que você não precisa. Colocar em você o pensamento de que você precisa de uma coisa que você não precisa. Diga comigo, eu não preciso, mas eu quero. Pode falar. Às vezes você não precisa, mas você quer. E aí? Aí tem os teólogos do YouTube, do Instagram, que vão pesquisar na Bíblia para encontrar uma base, para encontrar ali uma brechinha, para justificar o seu pecadinho do coração, para justificar a sua necessidade. Oh, Deus sabe, Deus me criou, Deus sabe de tudo que eu preciso, Deus sabe, Deus estava ali tão apaixonado por mim quando me criou. Ah, vai, irmão, em nome de Jesus Cristo. Nós somos a coroa da criação. Mas o Senhor não nos criou para fazermos a nossa própria vontade. Deus nos criou para louvor da sua glória. Não para vivermos a nossa vida do jeito que nós queremos, ou pensamos, ou precisamos. Eu preciso disso, eu preciso ser rico. Oh meu Deus, o que eu mais escuto hoje em dia é isso. Não, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica sairá de mim. Aí a pessoa fica rica, não abençoa ninguém. Eu já vi coach ensinando. Eu já vi coach falando assim, olha, eu enriqueci, mas eu respeito a vida que meu pai e minha mãe querem levar. Sabe o que quer dizer isso? Que ele não dá dinheiro para o papai e para a mamãe, não. Não, papai e mamãe, eu respeito se vocês não quiseram construir riquezas na vida de vocês, mas eu construí. Ah, vá. E o grande problema é que tem um monte de crente se alimentando dessa comida podre e desonrando pai e mãe.
e fechando o coração para o necessitado. Ó, deixa eu te falar uma coisa, porque Deus te ama, Deus nunca vai te deixar ficar rico. Porque Deus te ama. Ninguém deu glória a Deus? Ó, pastor, acho que eu vou pedir para você vir aqui pregar. Ninguém glorifica, não? Vocês querem todos ficar rico? Quem quer ficar rico aí? Mas o que você vai fazer com a riqueza depois? Deus sabe que eu vou ficar pobre rapidinho, porque... Não é? Porque assim... Vocês sabem que eu tenho um ateliê, né? Na minha casa. Agora tá até quietinho lá, no canto dele. Então, teve um ano que, meu Deus, eu fiquei bobo. Até o pastor ficou, nossa... Deixa eu ver quanto que entrou aí. Até o pastor ficou. Eu fiquei tão assim, mas o dinheiro foi, pum. Precisa para isso? Bora. Então, se eu ficar rica, eu também vou ficar pobre rapidinho. Mas tem aqueles que falam, não, a riqueza que eu acumulei será para... Eu já ouvi até gente dizendo, gente famosa, gente importante, dizendo que o filho não vai receber nada do que ele acumulou a vida toda. Não vai deixar nada, não vou deixar nada para meu filho não. E ele já sabe disso. Vi uma jornalista super conceituada aí, falando, não, toda a minha riqueza que está avaliada em 3 milhões e não sei quantos zeros, não vou deixar para o meu filho não. Tá, e você vai fazer o quê? Eu vou utilizar em vida. Tudo bem, vai lá, né? Usa, é o direito da pessoa. Mas como que você não vai deixar herança para o seu filho? Quer dizer, o Deus desse século já entrou no coração das pessoas. Então você quer ser rico para quê? Se a tua riqueza não vai servir para abençoar outras pessoas. Se o que você tem não vai servir para abençoar e honrar a sua família, para quê? Para que você vai ficar rico? Pastora, mas é pecado ficar rico? Claro que não. Claro que não é pecado ficar rico. Eu quero mais é que vocês fiquem mesmo. Imagina se vocês forem ricos. Ou essa igreja aqui vai ficar enorme. A gente não vai mais pagar aluguel, pastor. Pensa. Se vocês ficarem ricos, a igreja não vai mais pagar aluguel. Porque vocês vão ser fiéis, não vão? Sim ou não? É. Fidelidade ao Senhor. Eu sou fiel a Deus. Tudo que eu ganho, É uma indireta, pastor, para mim? Presta atenção nisso. Satanás sempre vai colocar em você uma fome por algo que você não precisa. Porque é através dessa fome que Satanás gera uma rebelião no coração das pessoas contra Deus. Ele faz com que o homem se rebele contra Deus pelas suas necessidades, pela sua fome. Do que você tem fome? Você tem fome de reconhecimento, de honra? Você tem fome de riqueza? Você tem fome de satisfação pessoal? Saciar a sua carne, satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua própria vontade? Do que você tem fome? Eu falei várias vezes aqui que eu me converti com aquele antigo slogan, né? Há quase 30 anos atrás, venha para Jesus e pare de sofrer. Então nós entendíamos que vir para Jesus era você viver num mar de rosas. Acabou o sofrimento, acabou a desgraça. E eu era pobrezinha, gente, então eu não queria mais sofrer, não. Eu era como aquela música lá do Renato Russo. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu vivi uma fase na minha infância que eu ia para a escola e eu não sabia para onde eu voltava no final da escola. Se eu ia para a casa da minha tia ou se eu voltava para minha casa, que a casa ia estar lá ainda, a gente tinha sido despejado. Era nesse nível. Então, quando você ouve falar de Jesus, quando você ouve uma palavra dessa, não, vem para Jesus e pare de sofrer. Você não vai mais sofrer, não. Você não vai mais chorar por nada.
Jesus vai te dar dinheiro, vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar comida, vai te dar tudo. Os pobres, vem tudo. Uma promessa de que você nunca mais vai sofrer, você não vai mais passar necessidade. Não é? Quem caiu nessa? Eu caí direitinho. Vocês caíram também. Tem algumas pessoas aí que caíram também, que eu sei. Venha para Jesus e não sofra nunca mais. Mas quando a gente vem para Jesus, é aí que a coisa... É aí que a luta começa. Porque quando a gente vem para a igreja, buscando saciar nossa fome, buscando reconhecimento, honra, buscando riqueza, buscando satisfação pessoal, quem vai para a igreja buscando isso não entendeu absolutamente nada. Então, o evangelho pregado ali nos anos 80, nos anos 90, ele foi gerando pessoas, ele foi gerando crentes que só pensavam nisso. No carro, na casa, no carro, na casa, família. Carro, casa, família. Carro, casa, família. Sim ou não? Era uma idolatria a uma vida perfeita, a uma restauração familiar. Mas a conversão dos pecados mesmo, o arrependimento mesmo, não brotava sinceramente do coração das pessoas. Eu e o pastor pastoreamos a igreja há 20 anos. Em novembro agora, desse ano, vai fazer 20 anos que nós assumimos a primeira igreja. E nesses anos todos, a gente viu pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo da igreja, tendo os seus problemas resolvidos e pum, indo embora. Desse nosso período, no antigo ministério onde servíamos, viemos para cá e uma pessoa veio, de muitos anos atrás, nos acompanhava, foi ovelha nossa muitos anos atrás. E aí logo no começo, logo quando inauguramos aqui o MAP, essa pessoa veio. E ele começou, o pastor vai lembrar disso, ele começou a congregar aqui com a gente e ficou alguns dias, ele falou, pastor, olha, eu me desviei, sabe? Daquele tempo, depois que o senhor saiu, tal, eu me desviei. Ele se desviou em 2012, se não me engano, ele se desviou. E aí, ele foi para o espiritismo, ele foi para o candomblé, para a Umbanda, alguma dessas duas, não me lembro. E ele foi crescendo lá dentro, ele foi, né, se aperfeiçoando, né, ali dentro daquela religião. E aí, de repente, ele falou, não, vou voltar para a igreja. Virou uma chave para ele, vou voltar para a igreja e veio para cá. E começou e veio conversando com o pastor e orando e tal, não sei o quê, pedindo oração, mas não durou um mês. No último dia que ele esteve aqui, ele falou as seguintes palavras para o pastor. Pastor, é a última vez que eu venho no culto. O pastor tinha acabado de pregar uma palavra parecida com essa aqui, né? Que é o teor da mensagem aqui no MAP. E aí ele estava muito entristecido a pregação toda. O pastor estava pregando aqui na frente, a gente tinha aquele púlpito de pallet ainda, né? Nós tínhamos aquele altar de pallet aqui. A igreja era toda, sei lá, preta, cinza, sei lá, que com mostarda, era tudo estranho. Agora tá bonito, olha para a tua igreja como tá bonito agora. Agora tá bonito, né? Mas era tudo esquisitinho. Aí a gente estava aqui, né? E eu olhava para a cara do irmão, o irmão estava assim, transtornado. Aí eu falei, o que será que houve com ele, né? Quando acabou o culto, ele chamou o pastor e falou, pastor, é o último dia que eu venho aqui no MAP. Aí, mas por quê? O que aconteceu? Não, pastor, eu realmente, essa palavra não dá para mim. Não dá para eu servir a Jesus. Demora muito para eu receber o que eu preciso. Eu vou voltar lá para a Umbanda. Demora muito, eu preciso rápido. Eu preciso que as coisas aconteçam rápido na minha vida. Foi isso ou não foi que ele te disse? O coração do pastor assim fechou. Ele entrou em depressão pós-culto. Deu uma depressão pós-culto no pastor. E eu tentando levantar ele. Filho, se ele quer ir embora para o Satanás, deixa ele ir com Satanás. Já pregou a palavra. E eu já mais esquentada, né? Eu falei, irmão, você tem certeza que você está falando? Certeza absoluta. Ele olhou nos meus olhos e disse, olhou nos olhos do pastor e disse, certeza absoluta. Eu falei, então, não vou nem orar para você, não tem mais o que falar com você, irmão. Como que você vai orar pelo irmão para abençoar o irmão para o irmão ir? E o irmão foi embora dessa forma. Ele entendeu alguma coisa sobre o evangelho? Ele não entendeu absolutamente nada. E por amor a mim e a você, o Senhor permite as lutas, o Senhor permite as tribulações. Quem estava ontem na ministração aqui do pastor Washington escutou o que ele disse. O que significa tribulação? É aquele processo
de separar a palha do trigo. Então eles pegam o trigo, passam naquelas máquinas, passam por cima. E aí tudo que é palha, sai. E o que é trigo, fica. A tribulação serve para tirar a palha da nossa vida. Porque a palha serve para quê? Para nada. A palha não serve para nada. Diga comigo, a palha não serve para nada. E infelizmente muitos de nós estamos com coisas que não servem para nada na nossa vida. Você é trigo, mas tem palhas na tua vida que precisam ser removidas. Então Deus vem e manda tribulação. Então Deus vem e manda luta. Então Deus vem e coloca a doença. Então Deus vem e permite a dificuldade na tua família. E permite que você seja mandado embora do seu trabalho. E Deus vem e permite, como Deus permitiu com Jó. Obviamente o processo ali com Jó era diferente. Mas Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida, na minha e na sua vida. Para quê? Para tirar a palha. Diga comigo, é para tirar a palha. Pela misericórdia de Deus, Ele traz as provações e as tribulações. E quem entende são apenas aqueles que se quebrantam. Aquele irmão, esse irmão, eu não estou desmerecendo o problema dele não, amados. Eu sei que era difícil a luta que ele estava passando. Ele estava passando um problema difícil mesmo. Se tratava da vida sentimental dele e eu sofri muito com a minha vida sentimental. Então eu sei qual é o sofrimento. Eu sei como é que funciona. É complicado. E ele já era um homem muito maduro. Ele tinha por volta de uns, na época, ele já tinha por volta de uns 50 anos. Ele estava passando uma provação difícil mesmo. Então não é diminuindo. Ah, pastora, está aí falando para você. Não, não. Nós entendemos o sofrimento daquele homem. Nós entendemos a luta dele. Mas ele estava colocando em primeiro lugar a dor dele e não a salvação dele. Ele estava trocando a salvação dele. Ele estava trocando a identidade dele, assim como Esaú fez, por um prato de lentilhas. E muitos de nós estamos assim hoje, trocando, nos esquecendo de quem somos, trocando, nos esquecendo da nossa identidade, trocando quem somos por aquilo que queremos. Quantos aqui se esquecem de quem são lá na faculdade, lá no trabalho, lá no meio dos familiares, dos parentes? Se esquecem de quem são, porque querem ser aceitos naquele ambiente, porque não querem ser perseguidos, porque não querem ser prejudicados. Não, eu não posso contar para o meu chefe que eu sou crente, não, estou perto de receber uma promoção. Não, não vou me meter com os problemas desse meu colega aqui não, porque... Não quero, e se esconde, se cala. Porque está buscando a sua própria vontade. Davi, ele era um homem que errava muito. Como Davi errava, meu Deus. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos mostra que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quem pecou mais, Davi ou Saul? Quem cometeu mais canalice? Foi Davi ou foi Saul? E Deus esconde isso da gente? Não, peraí, deixa eu pegar esse pecadinho aqui do Davi, botar aqui por debaixo do tapete, porque ele é o meu escolhido, né? Ele é segundo o meu coração, então deixa eu esconder o pecado. Não. Tem tanta gente preocupada com reputação. Tem tanto líder espiritual preocupado com reputação. Tem tanto crente preocupado com reputação. É óbvio que eu não quero que ninguém fale mal de mim. Mas dependendo do motivo que vão falar, eu quero mais é que falem mesmo. Dependendo do motivo, podem falar à vontade. Eu tenho que ter uma vida, nós temos que ter uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Essa é a nossa obrigação como crentes. Para que ninguém tenha nada do que nos acusar. Isso é a palavra de Deus. Porém, todavia, eu não posso esconder nada. Eu não posso esconder. Porque aquilo que eu faço em oculto, Deus coloca aos olhos de todo o povo, como fez com Davi. O que Davi fez? Davi tinha que ir para a guerra, não foi. Começou por aí.
Já errou. Ele era um guerreiro, ele tinha que estar onde? No campo de batalha. Mas beleza, ficou em casa, quis descansar, tudo bem. Aí tá lá no seu terraço, de repente ele olha, Batseba, aquele mulherão. Ela devia ter o corpo da brasileira. Só podia. Para deixar Davi maluco, tinha que ser, né? Corpo de brasileira, cinturinha fina, né? Aquele corpão violão. Tava lá tomando banho dela, Davi acha, manda chamar. O que é isso? Que eu vou deixar passar nada? Manda chamar, chama. Ela vem. Toda a história vocês já conhecem, né? Engravida, aí ele tenta, né, esconder. Aí não consegue esconder, porque o marido dela volta, mas diz, de jeito nenhum que eu vou me deitar. Ele manda buscar o marido dela. Vocês conhecem, estou só dando uma pincelada que vocês já conhecem a história, né? Então vem o marido, aí ele, toma um negócio aqui comigo, estou sentando com o rei, olha que importante que eu sou. O rei me mandou chamar, ele não era nem ninguém, tadinho. Ele não era ninguém, não. Ele só era o marido da Batseba, só. E estava lá no campo de batalha. De repente ele está se achando, tadinho, porque ele foi chamado para sentar. O rei convocou ele, olha que coisa importante. O rei não poderia ter convocado qualquer um outro? Não, mas convocou, foi ele. E aí ele foi lá, sentou, bebeu. Aí o rei falou, olha, faz o seguinte, vai lá para a tua casa, fica com a tua mulher, descansa uns dias, depois você volta. Ele, não, de jeito nenhum, não vou. Os meus irmãos estão lá, guerreando, estão lá morrendo, e eu vou me deitar com a minha mulher? Vou nada. Aí dá o desespero no Davi, né? Dá-lhe o desespero, taca mais bebida nele, embebeda ele. Pois o homem dormiu na porta de casa, mas não entrou dentro de casa. Davi não tinha como dizer que o filho era do marido. Passou o tempo, ele manda matar o cara lá no campo de batalha, o cara morre, Batseba engravida, ele pega Batseba atrás, ainda fica, olha só, olha como Davi é um rei bom, gente. Olha que homem bondoso. A viúva ficou grávida sozinha, coitada. Faz comigo assim, tadinha da Batseba. Aí Davi, que é um rei muito bondoso, faz o quê? Não, traz ela para ser uma das minhas concubinas. Traz ela que eu me caso com ela. Aí diante dos olhos do povo, Davi estava, né? Legalzão. Tanto líder está assim hoje em dia. Davi estava legalzão, diante do povo. De repente, chega Natã. Natã, né? Natã. Olha, o rei, aconteceu um problema aqui, viu? Eu preciso julgar essa causa aqui agora. O que aconteceu? Manda. Aconteceu o seguinte, um cara foi lá, pegou a ovelha, o cara só tinha uma ovelhinha, sabe? Era a única dele. Ele pegou, matou e deu, né? E comeu, e deu para os seus amigos e tal, não sei o quê. Davi se enfureceu e falou, matem esse cara. Aí Natã fala, esse cara é você. Esse cara é você. Porque você pegou a mulher e aí foi. O que Davi fez? Davi poderia, como rei, naquele momento, ter pego a espada e ter, acabado com Natã. Sim ou não? Poderia. Mas o que ele fez? Ele se prostrou, ele se quebrantou diante do Senhor. Salmo 51, abra comigo. Verso 17. Presta bastante atenção, a tribulação vem, a luta vem, a palavra vem, o confronto vem. É para te transformar, é para te limpar. Jesus, ele disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra de Deus, ela cura, ela limpa, ela transforma. Quando eu era criança, eu tomava bezetacil quase todo mês. Quem já tomou bezetacil aí? Dói, não dói? A gente chega a ficar aleijado de uma perna. É desse jeito. Minha garganta lá em São Paulo inflamava muito. Está muito diferente agora não, né? Mas enfim, inflamava muito. Então a cada 2 meses estava lá, eu no hospital tomando-lhe uma bezetacil de 1.200. Para ficar boa rapidinho, mas fica assim, mancando. Mas a bezetacil me curava. Só bezetacil, né? Hoje em dia nem ela mais.
né? Porque a coisa evoluiu tanto. As bactérias, né, os vírus evoluíram tanto que bezetacil só não resolve não ter que misturar com alguma coisinha. Mas eu me lembro que a bezetacil doía tanto que eu ia para o hospital com meu coração já aqui na boca, ó. Pensando na dor que ia ser a bezetacil. Mas eu era corajosa, eu ia porque eu pensava assim, depois eu saio de lá boa. E eu quase saía do hospital boa mesmo. O negócio já melhorava na hora. Tomava e pá, já sentia uma certa melhora. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é bezetacil para o teu corpo. É bezetacil para a nossa alma, para o nosso espírito. Salmo 51, 17. É um salmo de Davi. Onde Davi ele confessa seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Davi entendeu a tribulação, Davi entendeu a luta. Diz assim, Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Deus traz a luta, Deus traz a tribulação, Deus traz uma palavra dura. E qual vai ser a nossa reação diante disso? A gente vai pegar a nossa fome e sair correndo para outro lugar? Ou a gente vai se quebrantar diante do Senhor? O que você vai fazer? Como igreja. O Senhor, Ele nos chama para um arrependimento verdadeiro. O Senhor, Ele nos chama para buscarmos aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é enganoso, o Senhor quer tirar da tua vida. Aquilo que não vai produzir nada, o Senhor quer arrancar da sua vida. Aquilo que vai te tirar do propósito que Deus tem para você. Mais uma coisa aí, ó, às vezes você ora tanto para que determinada coisa aconteça na sua vida e a coisa não acontece. Por quê? É um livramento de Deus para você. Às vezes orações não atendidas são livramentos de Deus para a sua vida. Vira para o irmão do teu lado e fala assim para ele, ó, às vezes é livramento. Não estou dizendo que Deus não cumpre o desejo do coração, não. Deus cumpre. Deus realiza sonhos. Eu tinha um sonho de ser mãe. Demorou a beça, mas estou aqui, ó. Está ali dentro, meu. Está ali dentro. Hoje eu sou mãe, então Deus realiza. Deus cumpre. Mas se Deus tivesse feito lá atrás, quando eu queria muito que Ele fizesse, teria sido um laço para a minha vida. E um laço para essa criança também. Às vezes existem coisas que você não está preparado para receber. Existem desejos e necessidades que você não está preparado para receber. Então Deus quer te preparar. Apocalipse 2, verso 13. Vamos voltar lá para a palavra. Verso 13, ele diz, eu sei as tuas obras, ou seja, Ele te conhece. Fala para o teu irmão, Deus te conhece. Eu posso não te conhecer, eu posso não saber das suas intenções, o pastor pode não conhecer o teu coração, pode não saber nada, o teu marido pode não saber determinadas coisas que você pensa, que você deseja, mas Deus sabe. Deus conhece tudo, tudo está nu e patente diante do Senhor. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus está deixando bem claro, eu sei as tuas obras e onde habitas. Diga comigo, onde habitas. E ele ainda diz que é onde está o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás está naquele lugar? Porque naquele lugar havia um centro de adoração ao homem. Onde há um centro de adoração ao homem, Satanás está ali reinando. O homem pensa que está sendo adorado, mas não é o homem não. É Satanás que está sendo adorado. E para que serve um trono? Para que serve um trono? Um trono serve para a autoridade máxima sentar, governar e repousar, sim ou não? Então Satanás, olha só, Jesus está deixando bem claro, Jesus está dizendo duas vezes no mesmo versículo isso. Olha só, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? Antipas foi um dos primeiros pastores dessa igreja, que estava ali em Pérgamo. E ele morreu, sabe como? Cozido. Eles eram maus.
Eles eram maus, a perseguição com a igreja era terrível. Na era apostólica ali e depois era terrível. Eles pegaram o pastor daquela igreja e colocaram dentro de um grande boi de bronze. E eles tacaram fogo e eles cozinharam aquele homem ali dentro. Foi assim que Antipas morreu. E todos os membros da igreja ficaram lá olhando. Imagina pegarem o pastor Vitor e botarem dentro de um lugar e tacar fogo no lugar e vocês ficarem, obrigar vocês a ficarem olhando. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sei a pressão que vocês estão sofrendo. Presta atenção nisso. Jesus conhece a tua luta. Jesus conhece a tua dificuldade. Pastor, é tão difícil. Pastor, é tão difícil. Jesus sabe. Ontem a pastora Thaisa estava conversando comigo a respeito das lutas que os filhos dela enfrentam na escola. Porque são discriminados, porque são crentes. Então ela me disse, pastora, meu filho é ridicularizado na escola porque ele tem 17 anos e ele é virgem. Olha a inversão de valores. No meu tempo, que não tem tanto tempo assim, de escola. É nessa geração, é nessa época ainda. Eu me lembro que as minhas amiguinhas, né, do mundo, tá? Eu no mundo. A gente não queria andar com as meninas que, sabe, né? A gente não queria. A gente meio que se afastava. A gente assim, eu era mais legal, eu ia lá, eu trocava mais ideia, né? No meu tempo, aquelas meninas que repetiam de ano. Tava com 15 anos na 4ª série ainda, a gente, né? Olhava assim, deixava, né? Repetente, se aparta dele, fica longe, era como leproso na Bíblia. Era exatamente assim, gente, naquela época. E quando se descobria que uma menina perdeu a virgindade, a gente ficava, ai, nossa, ela transou com o menino, meu Deus, você fica longe dela. Parecia que a doença ia pegar. Naquele tempo, e pega, Rosé, e pior que pega mesmo. Pior que pega mesmo. Naquele tempo, tem o que é isso? Uns 25 anos? Uns 25 anos atrás, na escola, a gente pensava assim. As meninas que andavam comigo, as mesmas que eram do mundo, que tomava cerveja, que bebia vinho, que de vez em quando puxavam uns beck. Eu não, tá? Eu nunca fiz isso aí, não. Mas as garotas davam... faziam, sim. Iam dançar, eu ia dançar também. Eu ia pro baile, já contei pra vocês, né? Eu ia, dançava, e me acabava, enfim. A gente, vivendo assim, tinha esse entendimento. A gente, vivendo assim, tinha esse entendimento. Mas hoje não. Hoje ninguém pensa em se guardar. Hoje ninguém pensa em se guardar para o seu marido, para a sua esposa. Meu querido, minha querida, presta bastante atenção. Ah não, pastora, mas é como que eu não vou ter nenhuma experiência sexual antes de casar? Eu tenho que ter para saber como é que é. Oh, meu querido, você não sabe a maldição que você está trazendo para a sua vida. Você não sabe o engano que você está trazendo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e manchando o leito que você ainda nem tem. Ah, mas depois casa, resolve tudo, pastora, dá tudo resolvido. Vai nessa. Porque todo pecado que nós cometemos na carne, ele fica na carne. E depois, para você se libertar disso, só muita oração de arrependimento, muita confissão de pecado, muita libertação na sua mente. Muita libertação na sua mente. E eu já estou falando aqui um pouquinho de coisas que influenciavam aquela igreja. E Jesus sabia da pressão que aquela igreja estava sofrendo. Jesus sabe, Jesus conhece as pressões que você sofre. E tem algo que o Senhor falou comigo aqui nessa palavra, que é o seguinte: eu sei as tuas obras e onde habitas. Habitar é diferente de pertencer a um lugar. Eu moro no Rio de Janeiro. Mais precisamente em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Amo esse lugar. Mas eu não sou daqui. Originalmente, eu sou de São Paulo. Nascida e criada na capital. Eu não sou daqui. Se o meu título de eleitor
fosse de lá de São Paulo, eles poderiam me chamar em toda e qualquer eleição para que eu fosse mesária lá, mesmo eu habitando aqui. Porque eu pertenço ao estado de São Paulo. Meu documento foi todo tirado em São Paulo. Mas fiquem tranquilos, eu não vou ser mesária lá não, porque o meu título é daqui. Sou cidadã carioca, emprestada. Mas por eu pertencer à cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem, o estado de São Paulo tem poder sobre a minha vida. Se eu for chamada por algum órgão, eu tenho que atender. Apesar de habitar em outro lugar. Habitar é diferente de pertencer. Diga comigo, habitar é diferente de pertencer. Habitar é morar, fixar residência, indica um tempo estabelecido. Eu moro, fixei residência há 21 anos aqui no Rio de Janeiro, 22 anos, aqui no Rio de Janeiro. Em setembro desse ano faz 22 anos que eu vim morar no Rio de Janeiro. Fixei residência aqui. Enquanto pertencer indica uma posse, e é a relação de algo sobre o qual se tem direito. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas assim, olha, eu sei as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, eu conheço as lutas de vocês, e onde vocês habitam. Vocês só habitam em Pérgamo, mas vocês não pertencem a Pérgamo. Só que tem uma outra revelação para mim e para você nessa noite, porque nós só habitamos no Rio de Janeiro, mas nós não pertencemos ao Rio de Janeiro, porque nós conhecemos a Cristo, nós somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino das luzes. O reino das trevas não tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Você não pertence a este mundo mais. Jesus estava dizendo para eles assim, olha, eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, eu sei que vocês estão morando aonde está o trono de Satanás. É daí que Satanás governa, é daí que Satanás dá as ordens, é daí que Satanás faz toda a palhaçada dele. Eu sei disso. E eu sei que vocês não negaram a minha fé. Vocês não negaram nem mesmo nos dias que o pastor de vocês foi morto. Vocês perseveraram, vocês continuaram firmes. Jesus está dando um elogio para essa igreja. Olha, apesar de vocês morarem nesse lugar aí, onde tudo quanto é Deus é adorado, onde o homem é adorado, apesar de vocês estarem nesse lugar, vocês não negaram a fé em mim. Vocês moram onde Satanás habita. E mesmo assim, vocês não negaram a fé em mim. Uma vez que nós fomos resgatados do império das trevas e trazidos para a sua luz, o mundo não tem direito e efeito sobre nós. O mundo não tem direito e não tem efeito nenhum sobre a minha e sobre a sua vida, porque a nossa mente é governada pelo Espírito Santo. Se você for esse crente fiel, que tem a mente governada pelo Espírito Santo, nada, nem aquilo que Satanás coloca para você, dizendo que você precisa ter, nada disso vai te corromper, nada disso vai fazer você perder o alvo de Cristo. Eu quero que você deixe marcado aí, abra comigo a primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim, eu vou correr aqui para terminar o quanto antes possível. Mas vocês vieram para mergulhar, não é não? Quem veio aí para mergulhar? Aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, mas vós sois a geração eleita. O que significa eleito? Deus te escolheu. Vai ter eleição esse ano? Vai ter eleição? Tem, né? Então várias pessoinhas lá vão se candidatar. Mas só um vai ser eleito. Vários vão se candidatar, mas só um vai ser eleito. Você foi eleito.
Aponta para o irmão que está ao teu lado e diga assim, ó, você foi eleito. Mesmo você, olha que coisa. Mesmo você, Leozinho, acredita nisso? Até tu, Leozinho, foi escolhido. Apesar, fomos eleitos. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Eles entendiam isso. Essa igreja, os irmãos dessa igreja, eles entendiam qual o preço que comprou a vida deles. Eles entenderam o que Jesus fez para salvar a vida deles. E eles permaneceram firmes na fé. Eles não se desviaram nem para a esquerda, nem para a direita, mas, porém, todavia. Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. 2 coisinhas só eu tenho contra você. Jesus está dizendo. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Diga comigo, doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então vou contar rapidamente aqui para vocês, não vou abrir o texto, tá? Depois vocês podem estudar lá, Números, Balaão, ali a história de Balaão começa em Números 22 e vai até o 29, se não me engano. Então diz a palavra que o povo, ao final dos 40 anos no deserto, o povo estava chegando na terra, o povo estava conquistando. E aí o rei dos Moabitas chega diante de Balaão. Balaão era um profeta, tá? Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Balaão era um profeta do povo de Deus. Ele era um judeu. Olha só, Balaão era um judeu. Balaão era um profeta, Balaão era um homem de Deus, teoricamente falando, né? Aos olhos de todo mundo, ele era um profeta, a palavra de Deus era verdade na boca dele, e ele estava ali no meio do povo, ele adorava a Deus, ele estava ali. E aí o Balaque, que era o rei dos Moabitas, estava morrendo de medo, porque Deus tirou aquele povo do Egito, causou aquele estrago no Egito, né? E por onde o povo de Deus passava, Deus ia dando vitória. Deus ia dando vitória, ora o povo tropeçava, caía, Deus castigava, mas daqui a pouco Deus levantava, dava vitória, e eles destruíam e bababá, aquela coisa toda. Então o rei dos Moabitas ficou assustadíssimo, e a palavra de Deus diz isso, ele estava muito assustado com aquele povo. E como ele sabia que Balaão era um profeta e tudo que ele falava acontecia, ele manda alguns servos dele, o Balaque, rei de Moabe, manda alguns servos dele com dinheiro, muito dinheiro, e até Balaão. E oferecer esse dinheiro para Balaão, para que Balaão amaldiçoasse Israel. Porque ele disse assim, olha, amaldiçoa Israel, né? Para que eles não destruam a minha cidade, para que eles fiquem longe de mim, que eles estão morando aqui perto agora, eles vão... Deus o livre se eles me roubarem as minhas terras, se eles quiserem habitar aqui, não. Ele estava defendendo o dele, né? Ele estava defendendo a cidade dele. Então ele contrata o servo de Deus, o profeta de Deus, para profetizar contra o povo de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. E aí Balaão, ao invés de dar-lhe uma voadora logo, santa, começou de conversinha com ele. Fala assim, não, eu não posso. Não, eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou, né? Começou a fazer um doce, sabe? Aquela conversinha assim. Começou a fazer um doce. Se você for ler lá, você vai entender bem. E aí Balaão começou a desconversar. Fica aqui, espera aqui. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Gente, como assim espera para ver o que Deus vai falar comigo? Olha como que esse profeta estava. Ele diz assim, espera aqui para ver o que Deus vai falar comigo. E o que Deus falar comigo essa noite, aí eu digo para vocês. Parece que Balaão está sem temente. Se você lê à primeira vista assim, você vai falar, nossa, não, mas ele está com temor a Deus, que ele vai perguntar para Deus o que Deus quer. Deixa eu te falar uma coisa. Se
o teu vizinho, a tua vizinha, sei lá, chegar em você e falar assim, ó, já viu uma galera aí fazer um assalto, me dá a chave da tua casa. O que você vai fazer com essa pessoa? O que você vai fazer? Ó, vai vir tal hora, vão passar aí, né? Vai ter um arrastão na rua toda aí, eles precisam. Dá para você deixar a porta da tua casa aberta essa noite, para facilitar? O que você vai fazer com essa pessoa? Você ia dar um Hadouken nela, né? O que Balaão está fazendo? Balaão está abrindo. Balaão está dando a chave da despensa praticamente para o povo lá. Balaão está dizendo, não, fica aqui. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Espera que vamos ver o que Deus vai falar comigo. Aí, obviamente, Deus manda Balaão abençoar o povo. E aí, no dia seguinte, ele fala para o pessoal lá, olha, Deus me mandou abençoar, então eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. E aí, eles voltam para Balaque. Quando chega em Balaque, Balaque fica doido, né? Balaque, não, o que é isso? Imagina, manda mais dinheiro. E aí, para onde que foi o dinheiro? Para o bolsinho do Balaão, porque em momento nenhum a Bíblia diz que eles levaram o dinheiro embora. Não, o dinheiro ficou ali com ele. Aí, por último, Balaque fala assim, traz ele aqui. Aí ele fala assim, deixa eu perguntar se Deus quer que eu vá ou não. Não sei se Deus quer que eu vá com vocês, eu não sei não e tal. E aí, na cabeça de Balaão, Deus disse assim, vai lá. Mas sabe quando? Quem é pai e mãe aqui? Então, sabe quando você fala para o teu filho? Eu vou dar o meu exemplo, vai. Eu falo para o Davi assim, Davi, você vai lá ligar a tua televisão agora e você vai assistir Superbook. Você vai ouvir a palavra de Deus agora. Tá bom. Aí ele fala, mamãe, posso assistir Minecraft? Aí eu falo, pode, Davi, vai lá, vai assistir Minecraft. Foi mais ou menos isso. Eu quero que ele assista o Minecraft? Não, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele assista o desenho bíblico. Sim ou não? É como se Deus tivesse... essa? Então vai lá. Deus deu essa resposta. Deus deu essa resposta. Enquanto Balaão está indo... Vocês conhecem a história da jumenta? Quem conhece a história da jumenta aqui? Balaão está lá montado na jumenta. De repente Deus se coloca no meio do caminho. A jumenta parou. Empacou. Sabe aquele termo jumenta empacada? Burro empacada? Vem daí. A jumenta parou. Ela está vendo Deus na frente dela. Ela não vai se mover nem para a esquerda nem para a direita. Balaão começa a corrigir ela. Vai, minha filha, vai. Por 3 vezes. Até que a bichinha abre a boca e começa a falar com ele. E ele começa a conversar com a jumenta. Ele estava tão desavisado que ele começou a conversar com uma jumenta. Presta atenção, tem tanto crente desavisado que conhece a verdade, mas fica buscando revelação, fica buscando palavra, fica buscando texto isolado na Bíblia para satisfazer aquilo que ele mesmo quer fazer, que ele conversa com jumento. Está cheio de jumento na internet falando. Está cheio de jumento falando. Mas pegar uma Bíblia mesmo para ler, ninguém quer, né? Infelizmente, o povo de hoje é preguiçoso. Igual nos tempos ali da Reforma Protestante. O povo achava melhor, em vez de pegar a Bíblia, em vez de pegar as Escrituras, mesmo traduzidas depois, eles preferem que outros leiam para eles. Quando a gente pergunta aqui na igreja, quem já leu a Bíblia toda? Não estou perguntando não, tá? Que eu não quero passar carão agora. Quem já leu a Bíblia toda? Eu já li. Estou lendo de novo. Mas faz essa pergunta para você aí. Você já leu a Bíblia toda? Não precisa me responder não. De Gênesis a Apocalipse. Deixa eu te falar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a palavra, o que qualquer jumento falar para você, você vai comer e você vai ter como verdade. É por aí. E a doutrina de Balaão, voltando aqui para a palavra, Balaão, ele, por 3 vezes, ele vai lá, olha só, Balaão vai até o rei, e lá eles sacrificam a Deus, né?
Balaão fala, olha, oferece aí esse sacrifício para Deus. Balaão nem adorava Deus, gente, pelo amor de Deus. Balaque, Balaque, o rei dos Moabitas, adorava Baal. Mas Balaão está falando, olha, ergue um altar de adoração e vamos matar tantos bois, tantos touros e não sei o quê. Ergueu 3 altares lá. E as 3 vezes, quando Balaão abria a boca para profetizar, para amaldiçoar o povo, ele só conseguia abençoar. Balaão abria a boca, ele tinha recebido dinheiro para amaldiçoar o povo, para que os moabitas vencessem. Ele recebeu dinheiro, ele era um judeu, ele fazia parte do povo de Deus, mas ele aceitou suborno para amaldiçoar o seu próprio povo, para trazer um conhecimento enganoso para o seu próprio povo. E aí, toda vez que ele abria a boca, Deus não deixava ele amaldiçoar, ele só abençoava. Isso foi 1, isso foi 2, isso foram 3 vezes. Aí Balaão, o que ele fez? Ele, eu não consigo amaldiçoar esse povo. Então, para a gente não ter o tempo perdido, vamos fazer o seguinte, faz assim, Balaão andava, vivia no meio do povo de Deus. Balaão fazia parte do povo de Deus. Como ele não conseguiu profetizar, então ele deu a letra para Balaque. Ele disse assim, sabe o que você faz? Eles têm uma fome de mulheres assim, bonitas, de comida. Então faz o seguinte, introduz umas moabitas lá. Manda umas moabitas, das melhores que você tiver para lá. Que aí os jovens, os guerreiros vão se deitar com essas mulheres, vão adorar o Deus dessas mulheres, e aí Deus vai castigar o povo. Porque toda vez que o povo pecava, o que Deus fazia? Deus castigava. Eles tinham acabado de vencer várias lá atrás, né? Eles tinham acabado de vencer. Quando eles iam lutar contra uma terra que era, contra um exército que era infinitamente menor do que eles, o que aconteceu? Deus fez com que eles perdessem a batalha. Por quê? Porque lá atrás, eles tinham roubado. Tinha um Acã no meio deles. Por causa de um que pecava, Deus destruía todo mundo. Era um que estava no erro. Todo mundo pagava o pato. Todo mundo pagava a fatura. Um fez a dívida, mas todo mundo pagava a fatura. Era assim que funcionava. Então Balaão, conhecendo isso, conhecendo as estratégias de Deus e conhecendo as fraquezas do seu próprio povo, fala para Balaque, olha, manda umas mulheres para lá. Manda as melhores que você tiver. E Balaque fez. E o povo se contaminou. Ele não conseguia amaldiçoar o povo, ele só conseguia abençoar. Mas ele sabia que se o povo pecasse contra Deus, o povo perderia a proteção de Deus. E foi o que aconteceu. Se você for ler na história, o povo sofreu uma epidemia que morreu mais de 25 mil homens. Provavelmente devia ser alguma doença sexualmente transmissível. Porque as mulheres moabitas, elas eram promíscuas, elas se deitavam. Vocês sabem de onde vêm os moabitas? Os moabitas são os filhos de Ló. Vocês lembram de Ló? Quem lembra de Ló aqui? O que aconteceu com ele? Ele morava em Sodoma e Gomorra. Deus mandou um anjo para lá, né? Para tirar ele de lá, ele e a família. E Deus disse assim, olha, não olhem para trás. A mulher dele olhou para trás. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Foram para o deserto. Ele e as 2 filhas. Aí o pai se embebedou. Aí as 2 filhas disseram assim, não, vamos ter relações com ele para que a gente tenha descendência para o nosso pai, para que a gente dê descendência. Olha a perversidade sexual, a promiscuidade, a perversão sexual entrando no meio do povo. Então os moabitas, presta atenção nisso, os moabitas a existência deles se dá por perversão sexual. A perversidade sexual corria nas veias dos moabitas. Porque uma filha de Ló teve Amon e a outra filha de Ló teve Moabe. Amon e Moabe são 2 filhos ou netos de Ló. Olha a perversão sexual entrando na vida do povo de Israel. Era uma fome. Então a doutrina de Balaão, ela se baseia no amor ao dinheiro. A doutrina de Balaão, ela se baseia na avareza. E quando entra um pecado na igreja,
é só um que puxa a corda, vem todos os outros. Quando entra um pecado na sua vida, não, pastora, mas eu só faço isso daqui. Em pouco tempo, você vai viver muitas outras coisas na sua vida. Porque um demônio traz uma renca com eles. Jesus disse assim, ele vem, ele limpa a casa fica limpa e adornada, mas quando a casa se esvazia, Satanás volta e traz com ele outros 7 piores. Então a pessoa que já tem a vida dela limpa na palavra de Deus, purificada, quando ela se desvia, ela está limpinha, ela está adornada. A porca lavada voltou ao seu próprio vômito. Ela é uma casa limpa. Satanás volta. Ih, está vazio? Jesus não tem Espírito Santo aqui não? Espera aí. Ei, pode vir você. Mais 7. E aí o segundo estado da pessoa passa a ser pior do que o primeiro. É assim que é. Então a doutrina de Balaão, ela se dá pela avareza, pelo pecado da avareza. A raiz ali da doutrina de Balaão é o pecado da avareza. E isso estava contaminando a igreja. Jesus está falando, tem umas poucas coisas contra ti. Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão recebeu o quê? Dinheiro. O dom de Balaão era genuíno? Sim. Deus usava a boca dele, ele era um profeta. Mas ele vendeu o seu dom por causa de... Isso te lembra alguém lá no Novo Testamento? Judas estava diante do autor da vida. E ainda assim ele conseguiu vender. Vendeu o que Deus fez na vida dele. Vendeu o dom que ele recebeu de Deus. Por causa de dinheiro. Satanás coloca uma fome daquilo que você nem precisa. Para que você se perca. Pastora, hoje em dia, o que é a doutrina de Balaão? O que representa hoje na igreja a doutrina de Balaão? Representa justamente isso. Hoje em dia são aqueles que, com palavras bonitas, com palavras persuasivas, ensinam o povo a distorcer a palavra de Deus. Não, mas não é bem assim. Não, mas se você for pegar esse texto do hebraico, do aramaico, não é assim que ele diz. Então aqui tem uma brecha para que você possa interpretar a palavra. Não, querido. O que é pecado é pecado. O que Jesus diz na palavra que é pecado, continua sendo pecado. Independente da nossa realidade, independente do mundo contemporâneo, independente da modernidade, independente do mundo que nós vivemos, continua sendo pecado. Pecado é pecado. Não, pastora, mas hoje em dia os jovens vivem de uma forma, naquele tempo vivem... Meu querido, a carne é carne. Não tem nada. Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo dos céus. Tudo é só uma repetição. Tudo é só uma repetição. O que a gente vê hoje se viu há milhares de anos atrás. Tudo é uma repetição. Satanás não é nem um pouco criativo. Ele vai só repetindo. Repetindo, e o povo vai caindo. Seguir a doutrina de Balaão nos nossos tempos é distorcer a palavra. São pregadores que sobem no altar e falam que aquilo que é pecado não é pecado não. Deus te ama, Deus te recebe do jeito que você está. É verdade, Deus recebe a gente do jeito que a gente está, mas Ele nos limpa e nos transforma para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Mas tem pastores e tem igrejas que têm medo de pregar a verdade, porque senão, meu Deus, a minha igreja vai ficar vazia. Que fique. Porque eu não quero ir para o inferno, não. Porque aquele que ensina a mentira vai ser condenado. Às vezes eu fico pensando, sabe, pastora Andréia? Esses caras acham que Deus não existe? Várias vezes eu falava ao pastor assim, gente, será que esse fulano teve uma revelação de que Deus não existe e pode fazer o que você quiser? Fala dele, como é que fala um negócio desse?
Como é que ensina uma doutrina dessa para o povo? Como é que ensina uma palavra mentirosa dessa para o povo? Jesus, Ele te ama, sim, mesmo pecador. Eu sou pecadora, todos nós aqui somos pecadores. Jesus, Ele nos ama, sim, mas Ele quer nos tirar do pecado. Precisa ter arrependimento, precisa ter santidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então não era só Balaão, pastor, era nicolaíta também nicolaíta. Quem eram esses nicolaítas? Deus está dizendo aqui. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Então, tanto os que seguiam a doutrina de Balaão, quanto os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, se infiltraram dentro da igreja. Consegue entender isso? A palavra de Deus era pregada, eles recebiam as cartas, eles falavam de Jesus, era pregado o evangelho de Jesus Cristo, mas existiam algumas vertentes dentro da igreja. Existiam algumas pessoas que eram influentes dentro da igreja e que pregavam outras doutrinas. Ah, não é assim também não. Deixa as irmãzinhas se vestir como elas querem. Estou trazendo para o nosso contemporâneo, tá bom? Para nós aqui. Deixa, o cropped está na moda, deixa usar cropped. Expõe mesmo o teu corpo. Expõe sim. Quando Jesus voltar, você fica com o teu cropped e tudo. Ai, pastora, está me ofendendo. Desculpa aí, gente, mas aqui, ó. Isso aqui é a palavra. Eu não vou fugir dela, não. Eu não vou fugir dela, não. Ai, mas que ofensa. Eu prefiro que você fique ofendido e se converta, do que eu agrade você, de que eu seja uma fofa para você e você vá para o inferno. Por isso que eu comecei falando. Deus me deu uma palavra lá quando eu tinha 16 anos, e essa palavra foi isso aqui mesmo. Você vai falar, e o que você falar é para destruir, para arruinar, para derribar, para arrancar. Vai destruir o ego, vai destruir o orgulho, vai destruir todas as ideinhas lindas que estão ali no coraçãozinho das pessoas. Mas você vai plantar e você vai edificar. Deus não aceita, não, a nossa vã maneira de viver. Deus não aceita que a mulher fique mostrando o corpo dela. Deus não aceita que o homem vá para o banheiro se masturbar. Deus não aceita. Para você também, viu, mulher? Pesado. Ai, pastora, não fala isso não, que vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Minha reputação, ó, eu crucifiquei com Cristo. Estou nem aí. Ei, mulher, presta bastante atenção. Você segue a blogueirinha, a influência que fala, ai não, mas você precisa, sabe, se conhecer o seu corpo, para você dar os caminhos para o seu parceiro. Ensinam isso na internet. Ensinam ou não ensinam, gente? Ou eu estou falando bobagem aqui? Ensinam ou não, mulheres? Ensina. Claro que ensina, e não é de hoje, não. Porque o adolescente escutava esses papos aí já. Hoje é mais aberto, hoje é mais escancarado. Não, a mulher precisa se masturbar, é para a saúde dela. Que mano é saúde? Vai para o inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Todo pecado na tua mente vai te trazer condenação. O rapaz cresce se masturbando, aí casa. Cresce vendo pornografia, aí casa. A esposa não é aquela atriz lá, não. A esposa não tem aquela... Não é uma malabarista, não é uma circense, não, querida. É uma mulher de verdade, real. Quer ter prazer com ela? Vai conhecer o corpo dela. Ei, mulher, não é você que tem que conhecer teu corpo, não, é teu marido. Ei, marido, não é você que tem que conhecer o teu corpo, não. O teu corpo é da tua mulher. Para com essa palhaçada, 50 tons de cinza. Isso é um pornô leve.
Pastora, você nunca assistiu? Assisti. Confesso, assisti sim. Porque eu pensei que se tratava de um romance. Se tratava de um romance. Mas quando chegou no 2, parou. Não vão ver mais isso, não. Os pecados na mente consomem e roubam a santidade da tua vida. Deus fez o sexo para ser santo dentro do casamento. Tudo que foge disso. Pastora, por que você está falando disso? Porque isso é a doutrina dos nicolaítas. Nenhum teólogo, nenhum estudioso fechou ainda, né? Um entendimento apropriado, né? Sobre isso. Um entendimento que se bate o martelo e fala, não, foi isso. Nos tempos em que o apóstolo João enviou essa carta aqui para a igreja de Pérgamo, palavras de Jesus para a igreja de Pérgamo, não se tinha muitas informações do que eram os nicolaítas, então não tem nada assim, nada declarado, né? O que é realmente? Então, são várias vertentes, são vários pensamentos dos estudiosos, e uma das versões do que pode ser essa doutrina dos nicolaítas está lá em Atos 6. Porque quando deu aquele problema, né, que as viúvas da igreja, elas estavam largadas, estavam abandonadas, a igreja arrecadava, e mesmo assim as viúvas não eram assistidas, então eles levantaram, os apóstolos ungiram alguns diáconos. Dentre os diáconos que eles ungiram, Nicolau foi um deles. E Nicolau, ele era de Antioquia, prosélito de Antioquia, e ele foi ungido a diácono. Mas lá na frente passou algum tempo, e ele era casado e tudo mais, só que ele se desviou. Porque ele se apaixonou, diz a lenda, né? Que ele se apaixonou por uma outra mulher e ele começou a ter relações com essa outra mulher. E aí ele começou a pegar a palavra de Deus e distorcer e dizer, não, peraí, o nosso corpo é importante, a nossa vida é importante. Jesus veio para... Aí ele começou a pegar aquele texto, né? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então ele começou a pregar essas heresias, ele começou a pregar a palavra dessa forma, que se adequasse ao pecado dele. Diz a história também que ele pegou até a própria mulher dele e ofereceu. Deu para outros homens se casarem. Deu para outros homens possuírem. Então, isso é a doutrina dos nicolaítas. A perversão sexual. Queima ele, Jesus. E Jesus está dizendo isso aqui, ó. Verso 16, arrepende-te, pois, quando não? Em breve, olha só, presta atenção, em breve, virei a ti e contra eles batalharei com o quê? Com a espada. Jesus já começou falando, ó, eu sou aquele que tem espada de 2 gumes. E é essa espada que se vocês não se arrependerem, eu vou chegar aí e vou batalhar contra vocês. Só que Jesus está falando isso num termo figurado. Porque Jesus luta com alguém? Não, Jesus só destrói. Deus não luta com ninguém. Deus só chega e destrói tudo. Então Jesus, ele está avisando, olha, arrepende-te. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha... O que é a espada da boca do Senhor? A espada da boca de Deus é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada é a palavra de Deus. A doutrina dos nicolaítas é aquela doutrina do nada a ver, pastora. Nada a ver. Mães e pais que sabem que o filho adolescente foi para o banheiro para, né? Para fazer o que vocês sabem. Ah, deixa ele lá, vai. Melhor fazendo aqui do que não. É pecado, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. Vai deixando seu filho pequeno, seu filho adolescente se masturbar para você ver o que não vai acontecer. O pecado, ele se instaura. O pastor dizia uma coisa que é verdade. Ninguém cai do dia para a noite. Já viu alguém cair, alguém desviar da igreja do dia para a noite? Não. A pessoa começa apostatando da fé em coisas pequenas. A pessoa começa abandonando a fé verdadeira em coisas pequenas. Quando você vai ver, pum, já está um buraco, a pessoa, pum, vai embora.
Não é do dia para a noite. A queda não acontece do dia para a noite. Vai permitindo seu filho, vai permitindo sua filha. Aí cresce, casa, não tem satisfação no seu próprio casamento. O filho cresce, casa, não tem satisfação no seu próprio casamento. Aí ele está insatisfeito, vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Vai buscar outra. Não é verdade? É assim que funciona. É assim que Satanás age. Satanás começa a agir, lá da raiz. As colunas sabem disso que eu estou falando. Aqui no nosso discipulado, todo domingo, nós estamos tratando da raiz. Por quê? Porque Satanás, ele age lá, desde a raiz. Ele vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando, vai colocando. A doutrina do nada a ver. Ah, não, nada a ver. Ah, não, isso é relativo. Ah, não. Tem problema nenhum, não. Tem problema nenhum? Verso 16, arrepende-te. Você sabe o que é arrependimento? Eu estou terminando já. Arrependimento é uma rejeição sincera. Diga comigo, arrependimento é rejeição sincera. É um pesar, é uma lamentação. Não é um peso na consciência. Poxa, fiz tal coisa. Da próxima eu não faço. Mas, se me der a chance, eu faço de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é aquilo que dói em você. É quando você lembra de uma situação. É quando o Espírito Santo fala assim com você, fulano, você fez isso. Aí você fica... Você chega a ficar triste por aquilo que você fez. Você se lamenta porque você cometeu um mal, um pecado. Então você se lamenta. E você não torna a fazer de novo, porque o arrependimento leva à mudança de comportamento e de mentalidade. É você estar sentado aqui, você escutar que você tem que ter uma vida santa e íntegra diante do Senhor, que você como uma mulher de Deus tem que saber se vestir. Que você como um homem de Deus não tem que ter amiguinha, colega, contatinho, não. Homem casado não tem que ter contatinho, não tem que ter amiga, não. Mulher casada também. Sabe por quê? Porque se teu marido errar com você, se teu marido der mole, ou se a tua esposa der mole, Satanás sempre vai colocar uma amiga que não vai dar. Que vai suprir certinho a carência que você está tendo. Olha que coisa. Olha que coisa. Satanás vai mandar a comidinha certinha para a tua fome. Porque ele quer que você se rebele contra Deus. Porque ele quer que você faça aquilo que desagrada a Deus. Então, se arrepender, você está sentado aqui hoje, você ouvir isso. Você que comete esses pecados, você que comete essas práticas aí. E você fala, ai Senhor, não quero mais isso não. Ainda que por medo de não ser salvo. Não quero mais fazer isso não, Senhor. Me perdoa, não quero mais não. E mudar, virar a chave. Não, a partir de agora acabou isso na minha vida. Não, a partir de agora eu não peco mais. Não, a partir de agora... É garantido que você não vai pecar mais? Não. Mas pelo menos você se arrependeu. E quando a gente se arrepende de verdade, a gente pede a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e nos ajuda e fica do nosso lado e nos orienta no caminho que nós devemos seguir. Verso 17, para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha o que Deus está prometendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido aí? Mateus 13, abra comigo lá. Pode vir, pastor. Mateus 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido aí? Tem algum irmão com necessidade auditiva aí? Não? Todo mundo ouve bem? Mas não é desse ouvido aqui que Jesus está falando, não.
Porque tem muitos que ouvem, mas não escutam, né? A igreja está cheia de gente que ouve, mas não escuta. De jeito nenhum, não escuta. E tem um texto bíblico que diz assim que determinadas palavras que são pregadas do evangelho provoca até comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão nos ouvidos? A pessoa, ai não quer mais nem ouvir isso aí. Tira, tira, tira. Pastora chata falando desse negócio aí, masturbação, coisa feia, falar um troço desse em cima do altar. Se eu não falar a verdade, você vai continuar pecando. E achando que tá. Não, porque faz parte da minha natureza. Isso aqui faz parte da natureza masculina, pastora. Não tem como não, tem como sim. Vai quebrar a tua carne. Crucifica a tua carne. Jesus disse assim, aquele que me ama, obedece. Aquele que me ama faz o que eu mando. E crucifica a sua carne, crucifica as suas paixões. Crucifica as suas... Pastora, como que eu vou fazer então? Ora que Deus vai te abençoar com uma mulher abençoada, ungida. Pastora, como que eu vou fazer? Ora que o Senhor vai preparar para vocês. Saiba escolher. Um homem de Deus. Um homem preparado pelo Senhor. Que vai te satisfazer em todos os sentidos. Deus é fiel para isso. Deus conhece. O que Jesus começa falando para a igreja? Eu sei da tua luta. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece as nossas lutas. Deus, Ele nos criou. Deus criou o teu corpo. Mas a pessoa que não se quebranta tem comichão no ouvido. Não quer ouvir isso não. Quer saber dessa palavra aí não, pastora. Passa para a próxima. Vamos ver se o pastor Mário Alberto amanhã salva essa conferência, né? Vamos ver se ele salva. Se ele prega uma coisa mais tranquilinha, mais de boa para eu ouvir. Não espere isso aqui no MAP, não. Oh, presta atenção. Não espera isso aqui do MAP, não. Não espera isso de nós, não. Uma palavra que vai fazer um carinho aí na sua cabeça, né? Vai te confortar do teu pecado, não. Se a gente fala essas coisas aqui no altar, imagina um gabinete. Quer gabinete? Você quer com quem? Comigo ou com o pastor? Escolhe aí. Não pensa que o pastor é mais leve não, tá? Não vai pensando não. Mateus 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Nem compreendem com o coração. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos para que não veja. E ouça com seus ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Nós temos orado, queridos, aqui no MAP, para que Deus traga pessoas aqui para essa igreja, e para que as pessoas que já são dessa igreja, recebam olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para receber. Levante as suas mãos, diga: Senhor, me dá olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para receber, porque eu quero ser curado. E aí, voltando lá em Apocalipse, Jesus ainda diz assim: olha, ao que vencer, eu darei a comer um maná escondido. O que era o maná? O que era o maná? Era um pão que desceu do céu para o povo de Israel, enquanto eles estavam no deserto. Eles saíram do Egito, estavam morrendo de fome, não tinha alimento, então Deus mandou maná. E todos os dias tinha maná. Eles não precisavam guardar maná para o dia seguinte, porque todo dia Deus ia fazer chover maná. Só que Jesus está falando aqui de um maná escondido. O maná, ele mata a fome. Quando a minha avó era viva, toda vez que eu ia na casa dela, tinha um manazinho escondido lá para mim.
Eu sou apaixonada por cuscuz paulista. Sabem qual que é? Não é aquele cuscuz, você joga um creme de leite condensado, não. Aquilo lá não é cuscuz. Você é apedrejada aqui agora, né? Cuscuz paulista é feito de milharina. Então ele vai um monte de coisa gostosa ali. Vai ovo, vai ervilha. É uma delícia. Rafael, se você proferir alguma palavra contra o cuscuz paulista, você está no banco 3 meses. E o cuscuz paulista, essa é uma coisa assim maravilhosa. Eu ficava enlouquecida. Eu tenho uma tia que até faz, né? Jesus. Eu tenho uma tia que até faz, mas é tão horrível que a gente dá pro cachorro. A gente come um pedacinho, tá gostoso, e joga pro cachorro comer. Mas o da minha avó era tão maravilhoso que eu e meus primos, a gente se estapeava pelo cuscuz. Então, sabe o que ela fazia? Quando ela sabia que ia todo mundo lá para casa dela, ela escondia o meu pedaço. Não, a Bárbara veio de longe, veio do Rio de Janeiro, não vai comer cuscuz, vai comer cuscuz. Porque o Renato, aquele boca grande, Renato é meu primo. Ele devorava o cuscuz, e o cuscuz é pequeno assim, não é uma coisa grande, é um pequeno. E aí a minha avó separava um bom pedaço e guardava para mim, era o meu maná escondido. E eu comia aquilo e eu ficava, eu sentia até um quentinho no coração. Jesus está dizendo aqui, ao que vencer, eu darei a comer o maná escondido. Jesus, eu quero comer esse maná de novo. Jesus, eu quero comer esse maná de novo. Eu preciso, Jesus, comer esse maná de novo. Jesus, tem um maná, eu não sei qual que é a tua comida favorita. Eu não sei se você tem uma história assim, de alguém, da sua mãe. Alguém separar uma comidinha especial que só você gosta. E esconder ela para você. Mas Jesus, tem uma comida escondida para você. E essa comida sacia a tua fome. Essa comida vai te saciar. Essa comida vai te saciar. E além do maná escondido, olha o que Jesus está dizendo. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Nesse tempo aqui da igreja de Pérgamo, os julgamentos nos tribunais, eles eram feitos da seguinte forma. Todos os jurados, eles recebiam uma pedra branca e uma preta, cada um deles. E quando eles iam dar a sentença para aquela pessoa que estava sendo acusada, quando eles colocavam em cima da mesa a pedra preta, significa que aquela pessoa era acusada, ela estava condenada, ela ia ter que pagar de alguma forma pelo que ela fez. Mas quando eles colocavam a pedra branca, aquela pessoa acusada, ela era absolvida daquela acusação. E Jesus está dizendo, olha aqui, ó. Ao que vencer, quem quer vencer aí, diga glória a Deus. Ao que vencer a doutrina de Balaão, ao que vencer a doutrina dos nicolaítas, ao que vencer toda a perversão na carne, na mente, no corpo, no espírito, ao que vencer os pecados deste mundo, ao que vencer o pecado deste tempo, dar-lhe-ei do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deus tem maná e Deus tem pedra para você. Fala para o teu irmão. Deus tem maná e Deus tem pedra para você. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Vou pedir o pessoal do louvor para já se colocar aqui. Porque a nossa luta